Esdras, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que há em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que há em Judá, e edifique a casa do Senhor, rei de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora das dádivas voluntárias, para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Então, isso vai servir para nossa leitura hoje de noite. Ultimamente, nós temos ouvido muito ensino do Novo Testamento. Então, eu decidi ler um pouquinho e focar a nossa atenção em o que nós temos aqui neste livro de Esdras, principalmente o assunto do retorno dos judeus da Babilônia. E um assunto de grande interesse para nós. Esperamos que, na bondade de Deus, colhamos lições espirituais, algo para nos ajudar e fortificar, porque acredito que há muito assunto aqui que tem como nos instruir. Hoje de noite eu vou ter que lhe dar a razão do cativeiro, bem como as circunstâncias. E eu gostaria também de passar para os meus irmãos em Cristo uma análise bem simples do livro de Esdras. Assim, havendo tempo, nós podemos abordar um pouquinho no início aqui do capítulo 1 deste livro tão interessante de Esdras. Assim, temos diante de nós assuntos interessantes. Contamos com Deus para abrir os nossos entendimentos, para podermos assimilar o que está escrito aqui para o nosso bem. Mas eu acredito que todos os ouvintes têm ouvido do período que nós chamamos de monarquia em Israel. Um período que estendeu-se por cerca de 500 anos, desde o ano 1100 até o ano 600 antes de Cristo. O período da monarquia, começando com o reinado de Saul, aquele benjamita, a escolha do povo, que realmente foi um fracasso. Estendendo-se para o reino de Zedequias, aquele coitado, filho de Josias, que perdeu seus olhos, morreu
numa grande cegueira. Temos como colher muitas lições dos vários reis neste período. E certamente os irmãos reconhecem que este período é repleto de tanto ensino proveitoso para nós aqui nos estudos. Mas não temos como nos deter com os detalhes. Basta dizer neste momento que depois de Saul, nós temos Davi, cujo reinado estendeu-se por 40 anos, como o reinado de Saul. Mas nós lemos como o reino de Israel, nesses 40 anos de Davi, progrediu muito, desenvolveu-se de uma forma espetacular, porque o reino de Israel ganhou muito prestígio, honra, glória, riquezas nos dias de Davi. As nações vizinhas aprenderam a respeitar o reino de Israel. Depois de Davi, sabemos que houve Salomão. Ao meu ver, Salomão entrou na marcha de roda livre, aproveitando os sucessos e conquistas do seu pai, Davi. Ele construiu o templo magnífico do Senhor. Mas lembramos-nos do fato que ele apenas aproveitou os materiais que Davi, seu pai, havia ajuntado. E finalizando seu reinado de 40 anos, lemos como certas das suas 700 mulheres, pervertendo seu coração, o levaram à idolatria. E assim terminou o reinado de Salomão. E depois de Salomão, sabemos como o reino de Israel dividiu-se em dois. A divisão sempre leva a desastre. Vamos evitar uma situação assim de toda forma. Mesmo nas igrejas de Deus, a gente treme na possibilidade de divisão. Mas vamos evitar isso a todo custo. Assim nós temos o Reino Norte, consistindo de 10 tribos, tendo como capital a cidade de Samaria. Lá no norte havia 20 reis em total, todos eles homens maus. O Reino Sul, no entanto, era diferente. Composto de apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, tendo como capital a cidade de Jerusalém, o lugar onde Deus tinha posto seu santo nome, onde havia a casa do Senhor. No Reino Sul havia um total de 19 reis. Podemos incluir Atalia, mas, ao meu ver, não fazendo parte da dinastia de Davi, eu não considero ela como um dos monarcas. Ela reinou por 6 anos, mas, na realidade, era apenas uma usurpadora. Não era a vontade de Deus para ela assumir o trono de Judá e Benjamim, o Reino Sul. Mas, de modo geral, depois dos dias de Salomão, houve um declínio no Sul.
entre as duas tribos de Judá e Benjamim. Felizmente, havia certos reis bons. Ao meu ver, 5 reis bons. Havia 3 reis instáveis e 11 reis maus. Os irmãos podem tirar tempo para estudar estes reis de Judá. É um assunto de muito interesse para nós. Durante os reinados desses reis bons, por exemplo, Ezequias, o rei do 10º, e também Josias, o rei 15º, havia períodos de restauração e recuperação. Dias bons. Revivamento entre o povo de Deus. Mas depois dos dias de Josias, havia 4 reis, 3 deles filhos de Josias, que eram reis maus. Por exemplo, nós lemos de Jeoacás, reinou por 3 meses. Jehoiaquim, 11 anos. Jehoiaquim, 3 meses. E por fim, Zedequias, 11 anos. As nuvens escuras tornaram-se cada vez mais espessas, dando sinal que a disciplina de Deus havia de cair. E, enfim, Deus, não podendo segurar-se mais, teve que disciplinar seu povo no sul. Lá no norte, entre as 10 tribos do norte, lemos como eles foram levados ao cativeiro assírio no ano 721 a.C. Mas o sul, enfim, foi levado para o cativeiro babilônico no ano, digamos, 606. Na realidade, havia 3 deportações principais dos judeus de Judá para a Babilônia. Começando ali, no ano 606, Daniel, por exemplo, Azarias, Misael e ainda Ananias, além de outros eleitos. Rapazes nobres foram levados para a Babilônia. No ano 597, outros foram levados cativos para a Babilônia, entre eles Ezequias e o próprio rei Jehoiaquim. E no ano 586, a terceira deportação, lemos como muitos outros judeus foram levados e, enfim, o próprio templo foi completamente destruído, incendiado. E assim houve destruição total. Temos de examinar este assunto um pouco mais de perto, amados irmãos. A razão do cativeiro. Podemos perceber 2 motivos pelo cativo babilônico. Número 1, idolatria. Desde os dias de Salomão, havia a tendência de idolatrar em Israel, tanto no norte como no sul. E nós sabemos o que a lei de Moisés diz. Por exemplo, o primeiro mandamento diz: não terás outro deuses diante de mim. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Tanto o norte como o sul transgrediram esses mandamentos do Senhor. Deus não tinha como tolerar
essa situação mais. Mas o segundo motivo, o Reino Sul tinha negligenciado o mandamento a respeito do ano sabático. De 7 em 7 anos, era para deixar a própria terra repousar por um ano, conforme Levítico capítulo 25. E durante o período da monarquia em Israel, por quase 500 anos, houve desleixo quanto a esse mandamento do Senhor. Eles completamente esqueceram-se de deixar a terra descansar por um ano. E assim Deus cobrou esses anos. 490 anos dividido por 7, o que nós temos? 70. E assim Deus levou seu povo para o cativeiro babilônico. E eles ficaram lá por 70 anos. 70 anos. E assim aprendemos a lição muito solene, que o pecado na vida do povo de Deus é custoso, é prejudicial. Nós lemos o que Deus disse para o seu povo nos dias de Jeremias. Em Jeremias capítulo 5, versículo 25. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Vamos levar isso a sério na nossa vida. Deus disse para o seu povo da antiguidade: e os vossos pecados afastam de ti o bem. Afastam de vós o bem. Nós precisamos nos examinar, amados irmãos, e precisamos nos julgar. Porque o pecado na nossa vida é prejudicial. Tranca a bênção de Deus. E precisamos constantemente examinar-nos e até mesmo dobrar os nossos joelhos, confessando o nosso pecado, para que não haja impedimento sequer quanto à bênção de Deus na nossa vida, nos nossos lares e nas igrejas de Deus. O assunto é muito sério. E os filhos de Israel aprenderam a lição, mas foi muito custoso para eles. Deus disse para eles: vocês querem idolatrar? Eu vou levar vocês para o berço da idolatria, a própria Babilônia. Assim, amados irmãos, evitemos o pecado na nossa vida. E assim lemos, por exemplo, da tristeza dos filhos de Israel sendo levado para a Babilônia. Por exemplo, o Salmo 137, nós temos ali versículos de grande interesse para nós. Junto aos rios de Babilônia, lemos, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Não tinha mais vontade para cantar os cânticos de Sião, hinos espirituais.
houve silêncio. Ao invés de cantar, houve choro. O pecado é custoso na vida do povo de Deus. Vamos evitar isso sempre. Mas devemos lembrar que o cativeiro babilônico não era como a estadia dos filhos de Israel no Egito. Êxodo capítulo 1. Porque nós lemos ali em Êxodo que os egípcios fizeram os filhos de Israel trabalhar com dureza. Eram apenas escravos lá no Egito. E podemos imaginar a situação deles lá, na sua miséria, construindo aquelas cidades ali no Egito. Porém, cativeiro babilônico, sendo diferente, os judeus tinham certas liberdades, digamos, porque tinham como se envolver na agricultura ali no vale do rio Eufrates, e tinham como envolver-se no comércio. E assim muitos judeus tornaram-se prósperos no cativeiro babilônico. E assim passaram-se 70 anos na Babilônia. Certos judeus fazendo progresso materialmente. Mas não havia ali casa de Deus. E como descobrimos, não havia vontade para cantar. Os judeus estavam provando a disciplina de Deus. Finalizando os 70 anos, lemos, por exemplo, de Daniel. Ele foi levado como menino para a Babilônia, mas agora com mais do que 80 anos, lemos como ele lia os escritos de Jeremias. Eu posso imaginar o Daniel ler pela primeira vez que o cativeiro babilônico ia continuar por apenas 70 anos. E Daniel, fazendo seus cálculos, descobriu que o fim do cativeiro estava chegando. Consequentemente, deu-se a oração. Lemos disso em Daniel, capítulo 9, versículo 2, por exemplo. E como a leitura das Escrituras é preciosa, mesmo em dias difíceis, Daniel, sendo cativo lá na Babilônia, aproveitava os momentos que tinha para estudar as Escrituras. E aproveitou muito bem. E tinha como perceber que o fim do cativeiro estava se aproximando. Enfim, Deus levantou o imperador Ciro para abrir as portas, dando permissão para os judeus voltarem para Jerusalém se quisessem. Não era uma ordem, ele apenas concedeu permissão aos judeus voltar se quisessem. Que dia bom. Mas vamos ter que estudar isso mais de perto. Antes de fazer isso, eu gostaria de mostrar um slide para os irmãos entenderem um pouco melhor o que está diante de nós aqui nesses estudos no livro de Esdras. Porque lemos aqui nos 10 capítulos assuntos de grande interesse para nós hoje.
Mas não podemos estudar os 10 capítulos hoje de noite. Vamos ter que deixar isso para outras ocasiões. Mas dá para ver aqui no slide diante de nós que o livro de Esdras se divide facilmente em duas partes. Por exemplo, capítulos 1 a 6, nós temos o retorno dos judeus da Babilônia sob a liderança de Zorobabel. E vamos ter que pensar nesse grande homem de Deus. E a partir do capítulo 7 até o capítulo 10, temos a segunda parte do livro de Esdras. Lemos aqui nessa segunda parte do retorno dos judeus sob a liderança do próprio Esdras. E os irmãos podem perceber que eu tenho dado aqui um cabeçalho para cada capítulo. E os irmãos podem estudar isso mesmo depois da reunião, recebendo a gravação. Mas ali no capítulo 1, eu dividi este capítulo em 4. Versículos 1 a 4, nós temos declaração. A declaração de Ciro, o imperador, a Pérsia, dando permissão aos judeus retornarem da Babilônia para Judá, para Jerusalém, até para construir a casa do Senhor. Versículos interessantes mesmo. Versículo 3, nós temos decisão. De repente, os judeus lá na Babilônia tiveram que enfrentar essa decisão. E tiveram que tomar a sua própria decisão. Ou ficar na Babilônia, ou retornar para Jerusalém. E vamos ter que estudar isso. É muito interessante também. Versículos 4 a 6, nós temos doação como cabeçalho. Os que ficaram, lemos no versículo 4, como eles confortaram as mãos daqueles que queriam viajar. Doação, o privilégio de contribuir, de dar para Deus. E vamos ter que estudar esse assunto de grande interesse. Mas, finalizando o capítulo, versículos 7 a 11, nós temos o assunto de devolução. Devolução. Isto é, o próprio Ciro deu os vasos, aqueles vasos sagrados que Nabucodonosor tinha levado para a Babilônia uns 70 anos antes. Agora, este rei, sendo humano, sendo justo, ele queria devolver muitos dos sagrados vasos que pertenciam à casa do Senhor. E assim nós dividimos capítulo 1 em 4. Não vamos poder estudar capítulo 1 na sua inteireza hoje de noite, mas vamos, pelo menos, tocar em alguns assuntos. Ao lado direito, nós temos ali um desenho, um tipo de mapa, indicando para os irmãos onde ficava a Babilônia em relação a Jerusalém. Eles tiveram que viajar uns 1.500 quilômetros da Babilônia, seguindo o vale do rio Eufrates e virando para o sul até alcançar a cidade de Jerusalém. Uma viagem que não era nada fácil naqueles dias, uma viagem que levou mais ou menos 4 meses para completar. Enfim, nós lemos que quase 50.000 pessoas fizeram essa viagem. Se nós tivéssemos chapéu, neste momento tiraríamos o chapéu da nossa cabeça para realmente
salutar esses que fizeram a viagem. Então, isso vai servir para o nosso slide. Os irmãos podem estudar, tendo tempo mais tarde, esse slide para facilitar a sua compreensão desses versículos aqui, no capítulo 1, em Esdras. E assim, amados irmãos, o livro de Esdras começa com a concessão dessa permissão da parte de Ciro para os judeus retornarem a Jerusalém se quisessem. Eu preciso enfatizar. Se quisessem. Não era um mandamento, não era uma ordem. Ciro apenas abriu a porta, dando oportunidade para os judeus voltar. Quem ia voltar? Quem ia voltar? Essa pergunta é de grande interesse para nós. O Ciro deu essa permissão no primeiro ano do seu reinado. Ele começou a dominar Judá a partir do ano 539. E assim, no primeiro ano do seu reinado, isto é, no ano 538, ele deu essa permissão aos judeus retornarem, se quisessem, para Jerusalém. Quem teria dito que um rei pagão deixasse o povo de Deus voltar para Jerusalém? Muitas vezes coisas estranhas acontecem na nossa vida. O inesperado, muitas vezes, acaba acontecendo. Como no caso dos judeus lá na Babilônia. O próprio imperador Ciro, enfim, deu permissão para os judeus. E uma maravilha. Nós lemos ali, por exemplo, em Provérbios capítulo 21, o seguinte: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E tudo quanto quer o inclina. Isso quer dizer que Deus tem como manipular, orientar, guiar até pessoas incrédulas, pessoas pagãs, para, enfim, cumprir a vontade soberana de Deus. Aconteceu aqui no caso de Ciro. E por isso, amados irmãos, temos de orar pelos reis e por aqueles que estão em lugares de eminência no governo. Essas pessoas precisam das nossas orações. E temos de dobrar o nosso joelho na presença de Deus para rogar em favor deles. Porque sabemos que Deus é soberano e Deus tem como manipular essas pessoas que, conforme Romanos capítulo 13, versículo 6, são ministros de Deus, designados para ocupar esse lugar de eminência no governo, a fim de realizar a vontade de Deus. Assim, Deus tem como realizar o seu grande propósito, mesmo servindo-se de governantes incrédulos, para concretizar a sua própria vontade soberana. Nós lemos, por exemplo, em Romanos capítulo 13, versículo 1, o seguinte: porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenados por Deus. E nós, tirando o tempo para meditar nessas palavras, temos de reconhecer que é Deus que coloca, é Deus que põe essas pessoas nesses lugares de
do governo. Para governar. Mesmo morando, mesmo sendo cidadãos de um país cujo sistema político é democrático, temos de ainda reconhecer que Deus põe aquele que Ele quer colocar nesse lugar de eminência no país. Eu sei, amados irmãos, que os irmãos têm responsabilidade para, pelo menos, comparecer e registrar a sua presença no dia da votação. Mas tem como votar em branco. O crente, o filho de Deus, reconhecendo que é cidadão do céu. Como nós lemos em Filipenses capítulo 13, versículo 20. O crente reconhecendo que a sua cidadania está nos céus. De onde ele espera a vinda do Senhor Jesus Cristo. E um versículo de grande interesse para nós. Porque está escrito que a nossa cidade está nos céus. E essa palavra, cidade, neste momento é de grande interesse para nós. Porque vem de uma palavra que quer dizer política. A nossa política está nos céus. E assim aqui neste mundo somos estrangeiros, sendo cidadãos do céu, e não participamos no dia da votação. Preferimos passar tempo na presença de Deus, no santuário, em oração diante de Deus, implorando que a vontade de Deus seja feita, e que Deus levante aquele que quer para ocupar o cargo ali no governo. Aqui no nosso Brasil, amados irmãos, no próximo ano de eleições, vamos lembrar disso. Deus está em perfeito controle de tudo. E vamos orar para que o presidente que há de se eleger seja de acordo com a vontade de Deus. Quem era este Ciro, de quem nós lemos aqui no início deste livro de Esdras? Ciro. Ele era o rei da Pérsia. Na ocasião da morte do seu pai, em 558, ele tornou-se o rei da Pérsia. E sendo ambicioso, ele queria anexar outros territórios. Por exemplo, a Média, também a Lídia, e também a própria Babilônia. Este último território é de grande interesse para nós, porque isso quer dizer que o Ciro veio a dominar ali em Israel e Judá. A partir do ano 539. Lemos disso até nos versículos finais de Daniel capítulo 5. O rei Belsazar, que foi morto naquela noite. Foi então que cessou a dominação dos babilônicos, e começou o reinado do Império Medo-Persa, dominando o povo de Deus. Até Isaías escreveu deste rei Ciro uns 150 anos antes. Ali em Isaías capítulo 44,
os últimos 2 versículos, 26 até 20, até os últimos 3 versículos, 26 até 28, e o início do capítulo 45, os primeiros 6 versículos. Isaías até deu o nome daquele que ia deixar os judeus voltar para Jerusalém. Ciro. Mas será que isso é possível? Isaías profetizar até nos dar o nome do imperador que ia deixar os judeus voltar para Jerusalém? Sim, é possível. Não temos dificuldade em aceitar o fato que Isaías, sendo divinamente inspirado, tinha como predizer da vinda de Ciro e da permissão que ia conceder para os judeus. Na verdade, lendo certos livros acessíveis para nós, dá para perceber que muitas pessoas que se têm por inteligentes, que são nada mais do que críticas, zombadores, blasfemos da palavra de Deus, dizem para nós hoje que Isaías não escreveu capítulos 44 e 45. Foi outra pessoa, mais tarde, que escreveu essa parte. Eu acho que os irmãos reconhecem que o livro de Isaías, tendo 66 capítulos, divide-se em 2. Os primeiros 39 capítulos e os últimos 27 capítulos. É que nem a própria Bíblia. Os críticos dizem, olha, Isaías escreveu a primeira parte do livro de Isaías. Eles não têm como negar isso. As evidências são nítidas. Capítulo 1, capítulo 6, outros capítulos também. Mas a partir do capítulo 40, eles insistem. Outra pessoa escreveu. Outra pessoa mais tarde. Eles falam assim simplesmente porque não acreditam que Isaías tinha como profetizar do levantamento de Ciro e até mesmo dar o seu próprio nome, o nome Ciro, na sua profecia, várias vezes até. Coitados dessas pessoas que são críticos da palavra de Deus. Mas nós aceitamos a inspiração divina das Escrituras. E Deus tinha como dizer para Isaías que Ciro daria permissão aos judeus voltar para Jerusalém. Eu falo assim só para aumentar a nossa confiança nas Escrituras. Não precisamos ter nenhuma reserva a respeito da Bíblia, porque cada palavra é inspirada por Deus. Eu gostaria de mencionar brevemente o fato que no capítulo 45 de Isaías, Deus diz, em ti cingirei, ainda que tu me não conheças. Isso indica que Ciro não conhecia ao Senhor. Não era um homem salvo, não era um homem justificado. Ele simplesmente não conheceu
ao Senhor Deus. Que pena. Quem dera que não morresse assim. Ainda lemos em Isaías 45, assim diz o Senhor ao seu ungido. Ciro era o ungido do Senhor. Isso não quer dizer que ele era Messias, ungido do Senhor. Não quer dizer que ele era ungido pelo Espírito Santo de Deus. Não. Mas ele era um homem levantado por Deus, designado por Deus, equipado por Deus, para abrir a porta, dando permissão aos judeus voltar para Jerusalém. Deus estava por trás deste homem. E o guiou, o orientou para deixar os judeus voltar para Jerusalém. Ainda lemos no capítulo 44, versículo 28, que Ciro é meu pastor. Imagine Deus falar assim: Ciro, este homem incrédulo, este homem pagão, é meu pastor. Ele era o pastor do Senhor Deus, no sentido de pastorear os judeus lá na Babilônia. É deixar o povo de Deus voltar, vamos dizer, para o seu aprisco em Jerusalém. Nesse sentido, ele era pastor. E tem muitas outras referências para Ciro, até mesmo no capítulo 21, no capítulo 41, onde não lemos o nome Ciro, mas é claro que Isaías está se referindo a Ciro, o imperador da Síria. Então, lemos aqui no capítulo 1 de Esdras que Ciro disse: o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Como é que ele sabia que tinha essa tarefa a fazer? Como é que ele sabia que Deus o encarregou para deixar os judeus voltar para Jerusalém? E para esses judeus reconstruir a casa do Senhor? Como é que ele sabia? Voltamos a pensar em Daniel, aquele grande estadista, aquele homem de Deus, que tinha um cargo importante mesmo nos dias de Nabucodonosor, 70 anos antes. Mas ele continuou no governo babilônico. E mesmo depois da conquista de Ciro, dos babilônicos, continuou a fazer parte do governo de Ciro. Por exemplo, nós lemos em Daniel capítulo 10, versículo 1, que Daniel continuou até o ano 3º de Ciro. Eu posso imaginar que Daniel tinha suas oportunidades para apresentar para Ciro as profecias de Jeremias, as profecias de Isaías. E Daniel tinha como mostrar para o próprio Ciro, o imperador persa: olha, Ciro, o seu nome está escrito aqui. Isaías escreveu do Senhor há 150 anos atrás. E o Senhor, conforme o que está escrito aqui nesta profecia, daria permissão para os judeus voltar para Jerusalém, os quais iam construir a casa do Senhor. E Ciro simplesmente aceitou a informação dada para ele da parte de Daniel.
E uma sugestão, mas dá para imaginar como Daniel tinha como mostrar para o Ciro. E assim podemos perceber, amados irmãos, como Deus estava por trás de tudo isso. A disciplina surtiu efeito na vida dos judeus lá na Babilônia. E como nós vamos descobrir, 50.000 pessoas, sendo fiéis, sendo dispostas, levantaram-se e prepararam-se para fazer essa viagem longa para Jerusalém. Eu disse que os fiéis, aquelas pessoas cujo espírito foi despertado por Deus, pessoas que valorizaram o lugar onde Deus tinha posto seu santo nome. Temos tantas lições interessantes para nós em outra ocasião. Mas deixe-me dizer, não lemos de Daniel que ele fez aquela viagem longa. Sem dúvida, vontade não faltava nele. Ele queria. Mas agora, tendo mais ou menos 85 anos de idade, ele simplesmente não tinha como fazer aquela viagem longa. E por isso ficou na Babilônia. Nós podemos dizer que o coração dele estava junto com os que fizeram aquela viagem. Irmãos, sejamos fiéis. Vamos evitar disciplina na nossa vida. Vamos confiar cada vez mais na palavra de Deus. A palavra de Deus há de se cumprir, sem dúvida. Como aconteceu no caso de Ciro. Não precisamos ter dúvida daquilo que está escrito para nossa instrução nas Santas Escrituras.